Juízes capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camom. Servidão sob os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviam aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram ao Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos amonitas que os oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu, então, da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no mesmo tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos seus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres nesse dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi.
E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram aos anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a sua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois agora em paz. Porém Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhes deu ouvido. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela sua terra até ao meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel, para este passar nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim, o Senhor que é juiz. Julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon.
Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me enturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor? Faze de mim como saiu da sua boca, pois o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isso, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Juízes capítulo 12. Jefité peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a sua casa contigo. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas aos vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então os homens de Gileade, lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos, e Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Ibissã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibissã de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos.
E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Jebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Ilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Ilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. Servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás a navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus. Porquanto o menino será nazireu de Deus. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa-te, detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de seu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que quando se cumprir a sua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus.
Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. O casamento de Sansão. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram, porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar vós, me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos o seu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a seu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de seu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos olhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda mo não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma.
Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Juízes capítulo 15. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara, a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Porque disse seu pai: Por certo dizia eu, que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao seu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as tirou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim o havíeis de fazer? Pois havendo-me vingado, eu de vós então cessarei. E feriu com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Os homens de Judá amarram Sansão. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isto? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isto? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feriu a 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou àquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do seu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos?
Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. Pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Juízes, capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está de fronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a sua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, então, quebrou as vergas de vimes, como que quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhes disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão e os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo seu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram, e ela e trouxeram o dinheiro na sua mão.
Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então os seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Juízes, capítulo 17. Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos: eis que este dinheiro eu tomei. Então disse a sua mãe: bendito seja o meu filho do Senhor. Assim resistiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e o deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O levita em casa de Mica. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, que Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade.
Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o seu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomam Lais. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar, a rastejar a terra. E lhes disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que haver que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de arma de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriate Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate Jearim. Dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo, os 5 homens que foram espiar a terra entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra.
Entrando eles, pois, em casa de Mica e, tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando lá já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais vieram a seu rosto e disseram a Mica: que tens, que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu me fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a sua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a sua vida e a vida dos da sua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham o que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes, capítulo 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o seu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o seu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o seu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram.
Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o seu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a sua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a sua serva, e para o moço que vem com seus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e levando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos, porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Juízes capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita.
Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite e intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isso é o que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E tornaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se todos os homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. E levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar, a pelejar no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias.
E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, e amanhã eu te entregarei na sua mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir os homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom. Apanharam ainda deles, pelos caminhos, uns 5.000 homens, e de perto os seguiram, até Gidom, e feriram deles 2.000 homens, e todos os de Benjamim caíram naquele dia. Foram 25.000 homens, que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram, a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava. E também a todas as cidades, quantas se acharam, puseram a fogo. Juízes capítulo 21. A ruína de Jabes Gileade. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas.
E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram homem deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que estava na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estava na penha de Rimom e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade. Porém essa ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigiar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhas destes vós para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram, então dali cada um para sua tribo e para sua geração, e saíram dali, cada um para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.